Antes de iniciar, eu quero vos dizer o que é que quero que vocês pensem. Que alimentos é que vocês, quando falamos de pré-treino, vocês pensam ingerir? Eu fiz uma breve pesquisa nas imagens do Google sobre este tema e posso-vos dizer que com estas imagens construí uma história que provavelmente muitos de vocês vão identificar, ou que é muito comum e que vocês já ouviram falar, ok? Então, qual foi a primeira imagem que eu encontrei sobre pré-treino? Saladas, ok? Esta foi uma das imagens que me apareceu no Google, que é a típica ideia de dieta, nomeadamente salada. Portanto, uma salada com alface, tomate, pepino, cebola, ok, pacífico. E então, e por que não acompanhar também com os legumes muito nutritivos? Couve-flor, cenoura. Então, e acompanhar isto tudo? Vamos acompanhar com o quê? Vai um suminho, para ser saudável talvez seja melhor um sumo natural de laranja, tomate. Estas são efetivamente as imagens que mais passam nos nossos atletas quando falamos em dietas e principalmente pré-treino. Durante o treino há muitas questões frequentes. Quanto tempo falta para terminar a aula? Quantas séries me faltam? Ai, se calhar vou acabar amanhã, estou cansado. Portanto, treino feito, depois de tudo terminado, salada pré-treino e sumo natural, primeiro pensamento, estou a morrer de fome, obviamente. Então, e que tal? O que é que vos parece? Um docinho, umas bolachas, umas gomas, isto é tudo rápido, por isso estou cheio de fome, é isto que eu vou comer. Certamente é uma verdadeira delícia. Aquele sentimento de dever cumprido porque marquei presença no ginásio, então comer um docinho não vai fazer mal. E isto é o que toda a gente pensa. A verdade é que nada cai nas nossas mãos por acaso. Ou seja, esta imagem diz tudo. Quer dizer então que esse pacote de bolacha recheada caiu na mão por acaso. Não, nada nas nossas mãos cai por acaso. Então, vamos tentar arranjar soluções e possíveis caminhos para evitar que este tipo de coisas aconteça muito frequentemente, ok? E então, vamos falar do quê? Que alimentos ingerir para obtermos o máximo de rendimento no treino e para ver recompensado o esforço? Nós queremos diminuir a massa gorda e queremos incrementar a massa muscular. Então nós temos de ter estratégias nutricionais bem escolhidas e individualmente planeadas, ok? Obviamente que o pré, o durante e o pós-treino são muito importantes. No entanto, nós não devemos descurar o resto das refeições, ok? E é importante que não nos foquemos só no pré e no durante e no pós-treino, está bem? Então, ora bem, na nossa alimentação nós temos 3 macronutrientes distintos, cada um com a sua função no corpo, ok? Nomeadamente hidratos de carbono, gordura e proteínas. Nós vamos falar sobre cada um deles. Vocês têm que perceber, e eu várias vezes já disse em vários webinars, isto é 3 fontes de energia, ou seja, nós primeiro vamos buscar a energia à reserva de hidratos, depois à de gordura e depois à de proteína. Então, o hidrato de carbono é o nosso combustível, ou seja, é um macronutriente que nos vai dar energia para a realização das nossas atividades. Logicamente que para pessoas sedentárias, uma restrição crónica de hidratos de carbono é uma estratégia perfeitamente aceitável. Uma vez que o quê? Um carro que não anda não necessita tanta gasolina, ok? E isto vocês conseguem fazer como, ou seja, se eu não me vou movimentar, para que é que eu preciso tanto de hidratos de carbono, ok? É a mesma coisa, um carro não vai andar se não tiver gasolina. A ingestão diária deste macronutriente está dependente do tipo de treino que realizamos, sendo que a maior parte dos que estão, todos os que estão presentes nestas coisas do pré-treino, dos ginásios, etc., realizam exercício moderado, ou seja, o que indica que devem ingerir mais ou menos cerca de 5 a 7 gramas de hidratos de carbono por quilo de peso por dia. Ou seja, é sempre de realçar que, obviamente, este valor varia consoante o nosso objetivo final, entre muitos outros fatores. Ok? Então, o que é que eu escrevi-vos aqui? Os hidratos de carbono são o nosso combustível, a ingestão diária, como eu vos disse, vai depender do tipo de treino, que se for de baixa intensidade, nós nutricionistas, no meu caso, o que eu costumo fazer é dar cerca de 3 a 5 gramas por quilo de peso por dia, e nos exercícios moderados cerca de 5 a 7, endurance 6 a 10, ou compromisso extremo de 8 a 12. Então, as proteínas são o nosso construtor, é o nosso trolha, ok? É o que vai construir a nossa massa muscular, o nosso músculo. Então, recomenda-se a ingestão mais ou menos de 1,2 a 2 gramas de peso corporal. O que é que isto quer dizer? Vamos supor, dou 1,2 vezes 54 quilos, vai-nos dar 65 gramas,
ok? Ou seja, quer dizer que eu tenho que dar 65 gramas de proteína, neste caso, ok? Para que é que serve? Ou seja, isto tudo depende muito do nosso objetivo, em que fase é que estamos e quais as nossas preferências, ok? Para que é que serve a proteína? A proteína serve para reparar e substituir proteínas danificadas pelo exercício físico. E o que é que isto vai fazer? Vai permitir o aumento de massa muscular e vai permitir uma função ótima do sistema imune, ok? Então, por último, não se podem esquecer das gorduras. Apesar de serem os macronutrientes mais calóricos, ou seja, como vocês sabem, e para quem já está mais avançado no estudo, são 9 quilocalorias por grama, os lípidos são essenciais para a absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, que de forma geral acabam por regular o funcionamento do nosso organismo. Apesar de ser calórica, devemos ingerir, mas sempre a boa gordura, poli ou mono, ok? As necessidades lipídicas de um atleta assemelham-se às da população geral, 20 a 35% do valor energético total. Volto a recapitular. Macronutriente mais calórico é essencial na mesma para a absorção das vitaminas lipossolúveis, porque nos vai ajudar então a regular o funcionamento do nosso organismo. Então agora vamos falar então do nosso pré-treino. Já apresentámos os nossos macronutrientes, vamos ver então quais é que são os macronutrientes que devem estar presentes no pré e no pré-treino neste caso, e para a semana falaremos do pós-treino. E o que é que nós precisamos? Se é pré-treino, se nós vamos treinar, nós vamos precisar de energia, vamos precisar de combustível, ok? Então, se vamos precisar de combustível, nós precisamos então de abastecer o nosso carro, ok? O glicogênio, nós precisamos de encher as reservas de glicogênio, que é o nosso combustível. Então, o glicogênio é a principal fonte de energia armazenada, em forma de glicose, no nosso organismo, que é construída a partir dos hidratos de carbono. Para isto, então, temos que ter em atenção várias coisas. O tipo e com que antecedência é feita a refeição e qual a duração e intensidade do treino, ok? E então vamos conversar sobre isso. É muito importante não nos esquecermos do timing. Evitar atrasos no esvaziamento gástrico, desconfortos abdominais durante o treino. Então, se estamos próximos da hora do treino, ou seja, 30 a 40 minutos antes, o que é que nós temos que fazer? Uma refeição leve, hidratos de carbono simples, rapidamente absorvidos, que já vamos falar mais à frente. Tem que ser pobre em gorduras e em fibras, lá está, por esta situação que eu vos disse do desconforto abdominal, e tem que ser moderado em proteína. Se tivermos mais antecedência, ou seja, mais de 40 minutos antes do treino, hidrato de carbonos complexos, lentamente absorvidos, para que quando cheguemos ao treino nos faça então nós consigamos ter energia, porque como são hidratos de carbono lentamente absorvidos, fazem com que nós então tenhamos um bocadinho mais de tempo relativamente, ou seja, conseguimos ter energia na altura do treino. Então, e se for 30 a 40 minutos antes do treino, ok? Vamos passar à parte prática. O que é que nós podemos fazer? Coisas muito simples, são práticas e baratas. O ovo, o iogurte, a maçã, a laranja, a banana, o pão branco. Ou seja, o que é que nós podemos fazer então 30 a 40 minutos antes do treino? Pão branco, por ter menor conteúdo de fibra e maior índice glicémico, ou seja, é absorvido mais rapidamente no nosso organismo, tal como uma compota e uma peça de fruta. Se me disserem, mas o pão escuro é mais saudável. Ok, mas o que nós queremos neste momento é que um pão escuro tem mais fibra, tem mais sementes e pode alterar a parte intestinal. E como estamos a 30 a 40 minutos antes do treino, muito perto do treino, faz com que possa haver desconforto. Ok? Então, desta forma é tostas e pão branco, com compota ou manteiga de amendoim e uma peça de fruta. É tudo de rápida absorção, não tem um grande teor de fibra, tem um grande índice glicémico que nos vai dar energia, então, para durante o nosso treino. Se tivermos entre 1 a 2 horas antes do treino, ou seja, incluir hidratos de carbono complexos, que são lentamente absorvidos, como é o caso do pão de centeio, ou de mistura, ou da batata doce, ou da aveia, obviamente que nos vai dar aqui alguma facilidade em termos da parte intestinal, não vamos ter um grande impacto. Pão ou tosta escura, com o queijo fresco, com orégãos e tomate de cereja. Pão ou tosta escura com ovo mexido, com orégãos e tomate de cereja, por exemplo. Ou seja, estamos a falar de coisas que são mais lentamente absorvidas, ok? E então não tem qualquer problema relativamente ao desconforto gástrico. Uma hora ou 2 antes do treino. O que é que eu vos dei aqui? Por exemplo, um batido pré-treino, apenas constituído por aveia, que é o nosso combustível, o nosso hidrato de carbono, o iogurte, que é uma proteína moderada,
Neste caso eu pus, por exemplo, o iogurte que eu estou aqui a falar é da marca Mimosa, está bem? Devemos ver sempre o conteúdo de açúcar, ou seja, o objetivo é que tenha, eu já falei disto na rotulagem, no webinar da rotulagem, o objetivo é que tenha menos de 5 gramas de hidratos de carbono por 100 gramas de produto. A fruta, ok? Por exemplo, 200 gramas de melancia, atenção à quantidade da glicemia, ou seja, a quantidade que nós colocamos. E a preparação é extremamente fácil, é misturar tudo e já está. É prático, é rápido e é agradável. Se vocês forem a ver, nós aqui temos então 187 quilocalorias, 31 gramas de hidrato de carbono, 9 de proteína e 2 de gordura. Por isso estamos prontos para fazer um pré-treino. Ok? E então, 1 a 2 horas também antes do treino, panquecas pré-treino. Ok? Neste caso, temos o ovo. Depois temos o caso das panquecas, que pode sempre dar mais trabalho e é necessário dispensar mais tempo. Alternativas, fazer por exemplo ao domingo para a semana toda e congelar, ou fazer no dia anterior, porque elas aguentam bastante bem, está bem? Chama a atenção para vários pontos. É importante colocar em lume médio, ok? Para não queimar, e caso fique colado à frigideira significa que pode já não estar antiaderente, ou há falta de fermento, ou meterem ali uma ligeira gordura, mas passarem com o papel, está bem? Qual é que é o objetivo disto? Metem 3 colheres de sopa de aveia com ou sem sabores, um ovo inteiro, uma peça de fruta, se quiserem meter um bocadinho de essência de baunilha, de stevia, de canela, o que quiserem, misturar os ingredientes e colocar então na frigideira. Para vocês para verificarem, aqui têm 215 quilocalorias, 25 gramas de hidratos de carbono, se forem reparar com a receita anterior, tem menos hidratos de carbono. Proteína é quase a mesma, mas tem mais gordura. Mas há pessoas que não lhes apetece fazer isto porque precisam de mastigar, então é uma boa opção fazermos as panquecas pré-treino, ok? Se for refeição principal antes do treino, ok? Então temos que ter atenção e temos que fazer então um bife com massa, ok? Com a cenoura, com a fruta, com o ovo, como vocês quiserem. Como ainda temos tempo, porque durante o treino é muito fácil o que nós vamos falar, e eu quero debater mesmo este assunto, por isso, relativamente ao durante o treino, será que é necessário algum alimento? Será que nós precisamos de algum alimento durante o treino? Então, água sem dúvida para ajudar na hidratação, ok? Quando o exercício for superior a 1 hora e intenso, faz sentido. O objetivo é evitar a hidratação, ok? Se o treino for superior a 1 hora, nós podemos pôr hidratos de carbono e sais minerais, principalmente sódio. E onde é que nós vamos, normalmente, o que é que nós damos nestes treinos? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo na bicicleta de vários quilómetros. Bebida isotónica ou uma bebida caseira de água mais sumo, mais açúcar e sal. Ok? Ou então água e uma banana. Isto muitas das vezes é dado em jogadores de futebol, muitas das vezes é dado em ciclistas, ok? Isto pode acontecer porque acaba por, durante o treino, haver esforço e nós precisamos ali de alguma energia extra, ok? Vamos então conversar e debater este assunto, porque na próxima semana temos o pós-treino. Eu vou abrir aqui o nosso chat. Vamos lá tentar ver. Batata doce e com carne. Qual é que é a questão, Wilma? Metam-me questões, está bem? São Lima, proteína. Ou seja, já percebi isto. Foi logo na primeira parte. O que é que vocês pensam? Hidratos de carbono e absorção lenta, batata doce. Bom dia a todos. Aqui. Ok, não há problema. Ou seja, perceberam aquilo que fazemos no pré-treino? Têm aqui questões? Querem debater alguma coisa? O que é que vocês aprenderam aqui que não costumavam praticar? Falem um bocadinho comigo. Digam-me questões. Alguma questão? Algo que não tenham percebido? Não é que se podem gerir isto, eu volto a referir, vocês têm muito estas questões de quantos gramas de proteína devem ingerir, quantos gramas máximos, isto tudo depende de pessoa para pessoa. Eu realço sempre isso nos webinars, desculpem, eu realço sempre isso nos webinars para que vocês percebam que isto tudo depende, ou seja, é preciso ir a uma nutricionista, é preciso que a nutricionista faça a prescrição de acordo com o peso, etc.
Mas normalmente, como eu escrevi aqui, a proteína é o construtor, vai desde mais ou menos 1,2 a 2 gramas por quilo de peso no pré-treino. Além do abacate, que é uma boa gordura, o que mais podemos acrescentar? Lembrem-se sempre que eu falei que é bom ter gordura, gordura boa, no entanto, não em grandes quantidades. Temos os frutos secos também, que pode ser uma boa alternativa. Tem a gordura da parte do salmão, etc. Apesar da gordura ser algo que evitamos muito, porque é que ela é importante antes do treino? Volto então a explicar aqui esta situação, ok? Então, aqui nós temos a parte das necessidades lipídicas, porque ela é importante, porque apesar de ser um macronutriente mais calórico, ela é essencial para absorver as vitaminas lipossolúveis e ela vai regular o funcionamento do organismo. Não podemos fazer um pré-treino, porque os alimentos têm gordura, apesar de, como vocês viram nos pré-treinos que eu dei, 2 gramas de gordura, ela é importante porque faz parte dos macronutrientes energéticos. No entanto, é que tem menos quantidade num pré-treino devido às alterações da parte intestinal, ok? Como o meu exercício não chega a ser 1 hora, como uns hidratos de carbono complexos. Não, isto, Wilma, isso que eu disse dos hidratos de carbono com água, estamos a falar de durante o treino, ok? O pré-treino é igual para toda a gente, está bem? Sim, pode também utilizar óleo de coco. Aqui não faz muito sentido, é como eu vos digo, vocês podem utilizar o óleo de coco, por exemplo, se fizerem panquecas só para a parte da base, de não agarrar, mas acho que não há assim tanta necessidade, ok? Patrícia, em relação à água, não quer dizer que não possa beber água durante o treino, antes do treino. O que acontece é que se for muito antes do treino e muita água, vai fazer com que haja alterações, obviamente, na parte urinária, vai ter que ir à casa de banho durante o treino. Nós dizemos é que treinos, ou seja, superiores a 1 hora, devem se hidratar, obviamente, durante o treino, mas superiores a 1 hora têm que se hidratar bastante para que não haja uma desidratação. Ainda bem, Thaís, obrigada. Essa coisa da fruta pesada é um bocadinho relativa, ok? Não acho de todo não concordo de todo. Para além dela ter bastantes minerais e vitaminas, eu acho que era bastante boa para um pré-treino. Faz tudo isso o quê, Carla? Eu não sei o que é que está a dizer que faz. Ou seja, pode ter esta alimentação no seu dia a dia. O que nós estamos aqui a falar é de pessoas que treinam, que devem fazer estes pré-treinos para que haja benefício, tanto em termos de aumento de massa muscular como quebra de gordura. Thaisa, não faz parte deste webinar, eu posso depois pôr um webinar sobre a dieta cetogénica, está bem? Ou então podemos falar em particular sobre a parte da dieta, está bem? Mas não faz parte deste webinar, por isso não vou estar a abordar o tema, está bem, Thaisa? Acho que é demasiada gordura, foi isso que eu vos disse. A gordura num pré-treino não deve ser tão exagerada, ok? Como vocês viram, por exemplo, nas panquecas vocês têm 2 gramas de gordura, ok? E aí a única coisa que tem, Flávia, é ovos, não tem hidratos de carbono. Uma alimentação cetogénica é uma alimentação com baixo teor de hidratos de carbono e com um grande aporte de gordura, ok? Por isso tentem perceber, ou seja, que se há alterações gástricas durante o treino, não acho que faça sentido estarem a meter uma dieta cetogénica, ok? A mim não me faz sentido. Wilma, é um bocado relativo. A banana tem muitos minerais, ajuda bastante, mas qualquer fruta é benéfica. Thaís, eu não concordo em substituir os hidratos de carbono por gordura. Se os hidratos de carbono são o nosso combustível, apesar de a gordura ser um macronutriente, ela vai alterar-nos a parte gástrica, ela vai alterar-nos a parte intestinal. Não acho que seja um benefício num pré-treino. Sim, Wilma, mas a absorção, tinha que comer bastantes bananas para absorver uma grande quantidade de magnésio e de potássio. Isso é muito relativo, Wilma. Não é por comer uma banana que vai evitar câimbras.
Mais questões? Pois são. Eu não sou assim tão adepta da dieta cetogénica. Faz-me sentido na restrição de hidratos, mas uma grande quantidade de gordura a tempo, a longo tempo, a longo prazo, vai-lhe trazer problemas cardiovasculares, vai-lhe trazer aumento de colesterol. Mas como eu vos disse, não vou falar agora da dieta cetogénica, falamos depois num próximo webinar ou alguma coisa, eu posso pôr as dietas da moda ou o que seja e podemos falar sobre o assunto. Mais questões? Sim, o café é ótimo pré-treino. Porquê? Porque ele é um termogénico, ou seja, vai nos ajudar a acelerar o metabolismo e a queimar a gordura. Por isso, sim, é um ótimo pré-treino. Muito bem, são. Mais questões? Wilma, nunca ouvi falar disso, mas não existem alimentos propriamente ditos para aumentarem a massa muscular. É um todo de uma alimentação que nem pré-treino e pós-treino faz todo o sentido no aumento de massa muscular. Não acho que isso faça sentido em relação ao feijão frado. A situação do comer chocolate durante o treino muitas das vezes é para não gerar hipoglicémias, ok? Às vezes pode fazer sentido, sim. Sim, Edito, o café pode gerar ali algum desconforto intestinal. Uma pessoa que já esteja habituada, acho que deve experimentar, que não há problema, que não esteja habituada, que deve experimentar, que não há problema nenhum. No entanto, podem fazer, por exemplo, a toma do café uma hora antes, que aí já não vai gerar tanto desconforto intestinal. Pode ser uma opção tomar uma cápsula de cafeína, sim. Sendo que eu digo sim, porque eu sou muito mais apologista das coisas naturais, do que outra coisa. Sim, são. Eu percebo o que é que quer dizer. No entanto, não se esqueçam que o feijão frade pode causar distúrbios intestinais, está bem? Elizabeth, o chá verde é bom, no entanto, não tem a mesma potência que um café, ok? Não, leite antes do treino, não, de todo. Devido ao esvaziamento gástrico, novamente. Mais questões? Mais alguma questão? O café é 100% natural e simplesmente estão a beber a cafeína. As cápsulas de, de café verde têm o invólucro da cápsula, têm componentes lá dentro para além do chá verde, por isso sim. Se estivermos a falar de uma pessoa que nunca bebe café, Wilma, sim, pode haver um aceleramento. No entanto, para uma pessoa que já está habituada, não tem qualquer problema. E além disso, ele é termogénico, por isso ele vai acelerar o nosso metabolismo, vai queimar mais gorduras. Sim. Não, Elizabeth, é aquela situação do esvaziamento gástrico novamente. Estamos a falar de bebidas vegetais que têm vários compostos que não têm nenhum sentido fazer em pré-treino, não têm benefícios, simplesmente. Ok, então, se nós estamos a mais de uma hora a treinar, o nosso corpo começa a deixar de ter reservas de energia, ok? Então, se ele começa deixar de ter reservas de energia, o nosso objetivo é ter algo que ajude a que. Ai, desculpem, não era este PowerPoint que eu vos queria mostrar. Bem, algo que ajuda a ter alguma energia durante o treino.
O que isto faz é, se tivermos hidratos de carbono e sais minerais, estamos a aumentar a parte da hidratação e estamos automaticamente a dar hidratos de carbono como mais combustível para o treino. Obrigada pelas comentários, muito esclarecedor e com a solução. Obrigada, Edith. Não acho que faça sentido, Cristiana, simplesmente porque pode haver excesso de magnésio e toxicidade e não há sentido, não faz sentido que isso seja feito. Se houver uma alimentação equilibrada, não há necessidade de toma de suplementação. Eu não sei o que quer dizer com uma manteiga de amendoim normal, Helena. Não sei o que quer dizer o que é uma manteiga de amendoim normal. Por exemplo, a da Prozis é 100% manteiga de amendoim, por isso... A maltodextrina, sim, pode ser utilizada num pré-treino, pode fazer sentido, mas não acho que faça sentido, por exemplo, numa pessoa que faça ginásio passivo, ou seja, ginásio muito calmo. A mim não me faz sentido, ok? Nesse sentido. Só porque se for exercício muito calmo, qual é o benefício, está bem? Para vocês perceberem, para quem não sabe, a maltodextrina é o resultado de uma hidrólise do amido de milho ou da fécula. Ela apresenta sobre uma forma de pó branco e é composto por uma mistura de vários oligómeros da glicose, ok? Do açúcar. Por isso, elas são metabolizadas de forma rápida no organismo humano, contribuem em indivíduos saudáveis para um aumento da insulina, pode ajudar na parte do pré-treino, ok? Normalmente isso é dado em jogadores de futebol, por exemplo, para que haja ali uma absorção mais rápida, está bem? Pode ter benefícios, mas acho que é com quem faz um treino bastante rigoroso. E ela ou seja, não é uma fonte de energia concentrada, ou seja, ela fornece grande quantidade de energia num período de tempo duradouro, ou seja, ela auxilia o atleta em práticas de longa duração, ok? Esta é a principal diferença de substância para os outros hidratos de carbono, por exemplo, como a dextrose, ok? Que oferecem uma quantidade de energia similar, ou como outras coisas qualquer, está bem? Mais, o que é que vocês têm mais? Em vez de manteiga de amendoim, pode ser a de amêndoa. Sim, pode, também não tem qualquer problema. Sim, Helena, ou seja, se fizer a manteiga de amendoim em casa, em que tritura o amendoim, é 100% amendoim triturado. Não tem mais nada adicionado. Se for ver uma da Prozis, eu estava a ver se tinha ali, eu acho que tenho. Uma da Prozis tem 100% amendoim, ou seja, é triturado 100% amendoim também. Taisa, depende da quantidade de vezes que faz crossfit. Ou seja, eu acho que vocês conseguem através da alimentação e não precisam de estar a suplementar, só isso. Uma hora antes do treino não acho que vá afetar a parte intestinal. Lá está, não deixa de ser uma bebida vegetal que tem vários compostos que podem fazer alterações no esvaziamento gástrico. Há mais alguém com o mesmo problema da Mónica? Há mais alguém com algum problema? Digam-me. Digam-me alguma coisa. Se há algum problema aqui. Não, mais ninguém. Ok. Mais questões? Está aqui uma questão, porque é que o soda é importante na hidratação? Ou seja, o exercício no calor existe sempre cuidados especiais, por exemplo, para a reposição de líquidos, para não haja uma desidratação, ok?
Ou seja, na verdade o risco da perda de sódio é grande porque há sudorese. Então o objetivo é para não haver uma hiponatremia e nós conseguirmos repor então usar o sódio, ok? Mais questões? O que é que está a falar em termos de nutriente? Desculpe, não percebo a sua questão, Cristiana, se puder recapitular. Ou reformular a situação, não queria dizer recapitular, peço desculpa, reformular. Mais questões? Mais alguma questão? Durante o treino, ou seja, o que é que quer dizer durante o treino? Por exemplo, a mim faz-me sentido uma bebida caseira em que mete água, sumo, açúcar, pronto, que é para dar ali um boost. Por exemplo, a água e uma banana é o que me faz mais sentido porque é da absorção mais rápida. O chocolate normalmente às vezes é dado em barritas ou mesmo o chocolate durante o treino, lá está, por esta situação de dar ali logo alguns hidratos de carbono e porque é mais prático. Só que tem um processo de digestão, ok? E se as pessoas não toleram bem o chocolate ou não estão habituados, a maçã pode, mas não tem qualquer benefício, Nazari, é só por isso. Demora mais, o índice glicémico é mais baixo, não faz sentido o chocolate antes, ok? Não tem benefícios, foi aquilo que eu vos disse. Os chocolates é um grande aporte de gordura, vocês estão outra vez a dar aporte de gordura e estão a dar simplesmente açúcar num pré-treino, não faz sentido. São. O cacau cru é bom, mas é a mesma situação que a ação. Vocês estão a dar gordura e um pré-treino nós não queremos um grande aporte de gordura. É tudo igual, mas sem glúten. Existem todos os alimentos sem glúten, Wilma. Mais questões? Alguma questão? Há mais alguma questão? Wilma, sim, se tem alguma questão, então diga qual é que é a sua questão. Acaba por ser através da sudorese, era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, nós suamos, obviamente vamos perdendo sempre algumas coisas através da sudorese.
Essa bebida caseira, já que a fruta. O sumo não quer. O sumo pode ser daqueles sumos com pala ou o que seja. Ou seja, eles estão a colocar açúcar no sentido da absorção ser mais rápida, porque o sumo ou qualquer coisa que esteja. Ou seja, nós temos o açúcar, mas se no açúcar tiver outros componentes, ou seja, é a mesma coisa quando há uma hipoglicemia, darem uma barrita de chocolate, não faz sentido, porque há um processo de digestão até se absorver o açúcar, ok? Por isso é que o açúcar é logo de absorção mais rápida. E depois o sumo vai ter um prolongamento. Mais questões? Há mais alguma? Bem, sendo assim, se não há mais nenhuma questão, eu aguardo-vos para a semana para o webinar do pós-treino. Oi? Mas a perca é geral ou existe mais de uma em relação a outra? Depende das pessoas, Cristiana, depende muito das pessoas e de como é feito o treino, de como é que é o treino, a intensidade do treino, tudo isso. Se entretanto então não há mais nenhuma questão, eu desejo-vos o resto de uma boa semana. Vemo-nos para a semana no webinar do pós-treino. Está bem? Qualquer questão, esteja à vontade para me mandar mensagem. Está bem? Desejo-vos então uma excelente semana. Obrigada e até à próxima.